essa criatura patética que se chama Sérgio Moro entrou. Ele vai pedir. Gente, o Moro foi condenado, né? Condenado, porque a partir do momento em que o Supremo disse que ele anulou as ações contra o Lula, né, os processos todos contra o Lula, ele declarou o Moro como juiz suspeito. O juiz que está no lugar dele na Lava Jato é suspeito. Ele pediu a suspeição do cara, gente. Olha só, Moro quer que a acusação de extorsão de Tacla não vá para o STF. Tacla disse que foi alvo de extorsão por aliados do senador em depoimento Eduardo Apio na Lava Jato. Juiz pediu que o caso fosse para o STF e Moro contesta. Senador ainda pede que Apio seja afastado da operação até a apuração de suspeição feita pelo MPF. É mole, muita piada pronta. O ex-juiz suspeito, quer dizer que o juiz que assumiu agora a Lava Jato é suspeito. A Gabriela Hart não é suspeita, né, gente? A Gabriela Hart não é suspeita. Agora, olha só a justificativa dele para que o caso do Tacla Duran não vá para o STF. Olha só. O ato em questão, suposta extorsão, entretanto, não teria sido praticado no exercício do mandato parlamentar. Teria sido praticado, em tese, durante o exercício dos cargos de juiz federal e procurador da República, não mais ocupados pelo senador ou pelo deputado federal. Ou seja, ele quer que o caso vá para a justiça comum. Ele tem interesse que o caso vá para a justiça comum. Só que hoje o ministro Lewandowski, ele já pediu, tá, gente? Ele já pediu para que... deixa eu dizer aqui para vocês exatamente o que o Lewandowski pediu. Ele já pediu à PGR, né? Que as denúncias, já enviou à PGR as denúncias de Tacla Duran contra Moro e Dallagnol, já estão com o STF, né? As denúncias já estão com o STF. E quem ficou com esse caso foi justamente o Lewandowski. E saindo o Lewandowski, vamos supor que entre o Zanin, a situação do Moro fica cada vez mais complicada, né? Fica cada vez mais complicada. Ao mesmo tempo que ele está aí tentando se cercar e se proteger, né? Ele que impediu durante todos esses anos que o Tacla Duran falasse, só falou agora porque o novo juiz da Lava Jato o convocou, né? O juiz da Lava Jato, esse que o Moro está aí atacando, dizendo que é parcial, ele disse que está sofrendo ameaças pessoais. Em meio a litígios com Moro e Deltan, novo juiz da Lava Jato alega ameaças pessoais e pede esquema de segurança com pistola, carro blindado e PF na porta do fórum. Então, assim, quem é que está sendo ameaçado de morte mesmo, hein? Quem é que está sendo ameaçado de morte mesmo? Segundo o doutor Apio, a vida dele está correndo perigo, né? Está correndo perigo. Enquanto isso, o Ministério Público Federal, né? O Ministério Público Federal falou que não há crime, tá? Que não vê crime na história do tal plano do PCC. MPF não vê crime contra Moro. Eu peguei essa notícia, não peguei? Olha, MPF não vê crime em plano do PSC contra Moro, mas juíza rejeita arquivar o caso. O procurador afirma que plano de extorsão mediante sequestro não foi executado. Justiça diz que é prematuro. O que aconteceu? O Ministério Público Federal, deixa eu ler aqui para vocês. O Ministério Público Federal pediu no Paraná, pediu à Justiça o arquivamento das investigações sobre o tal plano do PCC, né, que até agora ninguém acreditou muito, para atacar o senador Sérgio Moro. A juíza Gabriela Hart negou o requerimento. O que vocês acham disso? Essa armação está cada vez mais cara com cara de armação, né, gente?
De acordo com o procurador responsável pelo caso José Soares, o planejamento de um crime não pode ser punido pela legislação brasileira, assim como os suspeitos não iniciaram a execução do plano, eles não podem ser punidos. Mas aí a juíza afirmou que a investigação ainda está em curso e que é prematuro encerrá-la, né? Essa investigação, que a gente tem muitas dúvidas sobre ela, se ela é verdadeira, se o PCC é um PCC verdadeiro ou um PCC de Taubaté, PCC do Rio das Pedras, né? Um PCC que aponta aqueles códigos lá e coloca Flamengo e Fluminense. Um grupo criminoso paulista coloca como código times cariocas. PCC de Rio das Pedras. Queremos saber se é um PCC de verdade, né? Queremos saber se esse é um PCC que existe ou é um PCC fantasioso, porque, pelo visto, o Ministério Público Federal no Paraná, que já não tem mais Dallagnol, não acreditou muito nessa história e pediu para arquivar o caso. Então, todo aquele bafafá da semana passada, eu corro risco de vida, minha família corre risco de vida, o Ministério Público Federal mandou arquivar. Não é esquisito, gente? Não é esquisito? Eu acho. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para... sim. E aí o Contarato, hoje, lá no Senado, deu algumas respostas bem dadas para esse ex-juizeco, senador do Baixo Clero, Sérgio Moro. Coloca aí, Tati, por favor. Minha gente, a liberdade é um dos principais bens jurídicos que tem que ser tutelado pelo Estado brasileiro. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral, é ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor é senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Se tiver uma pessoa responsável no país que foi responsável para a anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o princípio de paridade de armas. Ele violou o contraditório e ampla defesa. Ele violou o que é mais sagrado dentro do processo penal. Os fins não justificam os meios. Não se soube se portar como juiz. Não satisfeito, integrou o Ministério da Justiça e saiu daquele que ele ajudou a eleger e saiu denunciando por interferência na Polícia Federal. No âmbito privado, foi advogar para a empresa, pasmem, de que ele foi um principal alvo da operação, essa empresa. Olha, minha gente, nós temos que preservar um dos principais bens jurídicos, que é a liberdade. Falou alguma mentira o Contarato, Moro? Falou alguma mentira? Bom, a história, né? E o Supremo já comprovaram como é que você se comportou, né? Como é que você se comportou na Lava Jato? O que você fez com o Brasil? Né? E agora está aliado ao bolsonarismo descaradamente, inventando que o PT está ligado ao PCC, inventando na maior disfarçatez que o PT está ligado ao PCC. Né? Foi a semana está bem difícil para o Moro, né? Porque alguém comentou aí sobre a entrevista
do ministro Gilmar Mendes ao Reinaldo Azevedo, e o Gilmar fala que o Moro, como essas pessoas que combatem a corrupção gostam de dinheiro, hein? Como essas pessoas que combatem a corrupção gostam de dinheiro. Aí ele, como senador qualquer do baixo clero, porque esse cara não tem nível, gente. Ele vira a mulher dele ontem. Esse pessoal não tem nível, não tem nível. Foi lá para o Twitter responder ao Gilmar Mendes, ficou mordido, olha só. As afirmações do ministro Gilmar Mendes feitas a um jornalista petista, está chamando o Reinaldo de petista, qualquer pessoa que for contra ele vai virar petista, né? Feitas a um jornalista petista vão além de opiniões. São mentiras e ofensas pessoais absolutamente desarrazoadas. Repudio a violação ao decoro. Pena que eu não posso imitar a voz dele. Aquela vozinha feia dele. Leiam com aquela voz feia dele falando. Repudio a violação ao decoro judicial. Decoro judicial é mole. Decoro judicial. Que decoro, meu filho! Você envergonhou a magistratura. Você perseguiu um inocente para colocar um apaniguado seu na presidência, um vagabundo como o Bolsonaro na presidência. Depois xingou o Bolsonaro, depois voltou a puxar o saco do Bolsonaro, lambeu as botas do Bolsonaro. Bom, eu não consigo nem ler de tanta revolta que me dá com esse povo. Repudio a violação ao decoro judicial, o tempo que registra o meu apreço ao STF e à profissão de magistrado, que exerci com dedicação ao longo de 22 anos. Aproveito ainda para agradecer aos ministros da Corte que, desde a semana passada, enviaram mensagem de solidariedade a mim e à minha família após a descoberta do plano do PCC. Um plano fajuta, que fica cada vez mais comprovado que o Lula é que estava certo de falar em armação. Não é isso? Eu tenho mais uma coisinha para falar do Moro, mas na próxima depois que eu falar os comentários de vocês aqui. Olha só, Miriam Ramos, Moro está se borrando de medo do Tecla Duran. Júlio Gomes, PCC de Varginha. PCC, esse PCC, acredita quem quiser nisso, gente. Acredita quem quiser, eu não acredito. Eu não acredito. O PCC é tipo uma lenda urbana. Qualquer pessoa agora pode... é vinculada com o PCC. Não tem como confirmar, não tem como desmentir, né? Creuza Pinho, Lula tem razão, foi armação, sim, pronto. Jazídia Dax, entre os ameaçados pelo PCC que vieram a público, dizem que o codinome Tóquio citado se referia a Moro, mas olhe nome e biotipo entre Gaqui e Moro, quem você chamaria Tóquio? Eu falei isso aqui, Jazídia, várias vezes, né? Não faz o menor sentido aquela lista ali, aqueles documentos são fajutos. Elizabeth Oliveira, boa noite. Paula Totti, acho que é o PCC do Gugu. O pessoal ficou falando no Twitter, é o PCC do Gugu. Alguém aí se lembra? Marco Vieira, primeiro comando de Curitiba. Rosália Aparecida Stotteral, essa peste do Nicolas ofendeu nós mulheres e ninguém comentou. Ontem ele disse que se fosse a esquerda eles estariam ovulando, como se fosse uma ofensa. Muita cara de pau. Vera Biridim, Moro escolheu o réu e agora quer escolher o juiz. Maria Angélica Codibelli, essa acusação cheira a armação das grandes. Charles Rodrigues, ele quer escolher o juiz para julgar. Ele quer escolher a Gabriela Hart. Ele quer escolher a Gabriela Hart para julgá-lo. Mas no passado, ele, quando era juiz, escolheu e perseguiu um réu sem provas. Neuci Cardoso, como diz no interior, esse PCC está com cheiro de marmelada. Moça política, o PCC deles não é o primeiro comando da capital de São Paulo. O PCC deles é a Paneladas comandando a cozinha. Júlio Gomes, PCC de Ratanabá. Charles Rodrigues, não houve crime contra o Moro. Ele não foi sequestrado e, obviamente, não foi assassinado. Elizabeth Oliveira, adora o Contarato brocador. Léo Rocha e Otto Alencar dando porrada no marreco. Adorei. Sim, ele acha que ele tem condições, ele pode interromper um colega. Não. Tem que pedir a parte e esperar a vez dele. Né? Agora, toda vez que ele chegar para falar, ele vai ouvir coisa. Né? Vão ser
8 anos difíceis para ele lá, porque ele vai ouvir, né? Vocês viram que mudou, né? Mudou da semana passada para essa, a situação dele mudou. A operação começou a ser questionada, né? Isso tudo porque disseram que o Lula não devia ter falado que era armação. Se o Lula não tivesse falado que era armação. O jogo virou da semana passada para cá. O Moro está nas cordas. O bolsonarismo está nas cordas. Ontem o Dino não deixou pedra sobre pedra. O Deltan entrou, saiu murchinho. Né? Não se viu um A do Deltan que falou: ai, vocês querem que eu pergunte o quê? Perguntou nada. Saiu de lá antes da sessão terminar.